Em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, do 12 ao 17, o apóstolo Paulo disse o seguinte: Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Meu pecado é enorme, mas a misericórdia de Deus é maior ainda. Você consegue ver a gravidade de seus pecados diante de nosso Deus? Amado irmão, para mim, esta realidade muda tudo. Me deixa humilde. Humilde diante de Deus e humilde diante das pessoas. Eu caio de joelhos diante do Pai que me amou tanto, que quando eu ainda era pecador, Ele enviou seu único filho para me resgatar de meus pecados. E aí eu grito: obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Quando eu sei que meus pecados são uma ofensa a Deus, que me levam à morte eterna, e que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como eu, isto me deixa muito, muito grato. Que maravilha! O que Paulo fez? Paulo matou pessoas inocentes. Quando Estevão, servo do Senhor Jesus, pregou a verdade e disse aos judeus que eles estavam errados e que precisavam se arrepender, os judeus resolveram matar Estevão a pedradas. E quem estava lá, apoiando a multidão, segurando as capas dos assassínios? Foi Saulo. Quem pediu cartas dos sacerdotes em Jerusalém para ir a outras cidades e prender os seguidores de Jesus lá? Foi Saulo. E o que Paulo, que antes era Saulo, disse nesta carta a Timóteo? A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Apesar destes pecados feios e terríveis, o Senhor tratou Paulo com misericórdia. Paulo foi lavado, perdoado, justificado, santificado pela graça que Jesus derramou sobre ele. E Paulo disse que o que Cristo fez com ele e a paciência que Cristo demonstrou a ele é um exemplo de como Cristo oferece esta graça, paciência e misericórdia a você e a mim. Você reconhece que você pecou feio? Você, por acaso, traiu a sua esposa? Mentiu para seu marido? Gritou e ofendeu a sua mãe? Esculachou seu filho? Fez pouco caso de seu irmão? Ou nem ligou para seu próximo? A Bíblia diz que nós pecamos com nossas mãos, usando nossas mãos para roubar, machucar, abusar, tomar ou empurrar. Pecamos com nossos pés, indo para locais indevidos ou deixando de ir para onde deveríamos. A língua também é usada para pecar, para xingar, denegrir, rebaixar, enganar ou desprezar. Amado irmão, amada irmã, meus pecados me deixam muito triste.
muito envergonhado. Se todos os meus pecados fossem mostrados aqui para todo mundo ver, o que eu faria? Eu iria me jogar debaixo de uma mesa para me esconder. Mas graças a Deus, amados irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como eu e como você. Como diz o Salmo 103, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Versículo 8 do Salmo 103 diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Quando Paulo para e pensa sobre a maravilhosa graça do Senhor, ele proclama lá, que nós já vimos em 1 Timóteo capítulo 1, 17, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém! Certa vez, eu li no material dos Alcoólatras Anônimos que o alcoólatra que não consegue se lembrar de sua última bebedeira ainda não teve sua última bebedeira. Quer dizer, que aquele que esqueceu como foi ruim, pode voltar e ter uma recaída. Eu creio que nós que estamos em Cristo também, precisamos lembrar sempre como o pecado é feio, como nossos pecados nos afastam de Deus e entristecem aquele que nos criou. Nós precisamos lembrar sempre que foram nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Quando nós lembramos a seriedade do pecado, nós vamos ter uma grande motivação para fugir do pecado e buscar a santidade na presença de nosso amado Senhor. Quem é meu maior inimigo? O inimigo que está dentro de mim. Meu eu, que tenta subir no trono e mandar na minha vida. Quantas dores eu já sofri por causa do meu orgulho e de meu egoísmo. Quantas pessoas eu já machuquei porque eu não deixei Cristo ser o Senhor na minha vida. Quando eu reconheço que minha maior luta nesta vida é a luta para matar o velho homem e permitir que Cristo reine na minha vida, é neste dia que eu encontro a verdadeira liberdade. Qual é o melhor lugar do mundo? Ficar coladinho com Deus. E o que é que nos afasta de Deus? Nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E de onde vem o pecado? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, do 13 ao 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dará luz a pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, qual é nosso maior problema? Nossos próprios maus desejos, pois são estes maus desejos que podem nos seduzir, nos induzir ao pecado, e é o pecado que nos leva para longe de Deus. Amados irmãos, qual é a minha luta e a sua luta? O apóstolo Paulo descreveu essa luta em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Finalmente, fortalecem-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Sua luta nesta vida não é
ou pelo menos não deveria ser, para ganhar mais dinheiro, para ter mais bens. Seu problema maior não é seu patrão, nem seu colega, nem seu vizinho. Nosso problema maior é a luta espiritual contra as ciladas do diabo, quem tenta nos enganar e nos levar ao pecado, pois é o pecado que nos leva à perdição. Amado irmão, todos nós temos que reconhecer este perigo e saber que nada neste mundo é mais grave do que o pecado. O pecado escraviza, o pecado nos afasta de nosso Pai. O apóstolo Paulo escreveu sobre esta realidade em Romanos capítulo 6. Romanos 6, eu vou ler agora do 16 ao 23. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Falo isto em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês obedeceram aos membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é terrível, o pecado é feio, o pecado é trágico, fatal, o pecado escraviza, e o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte da alma, morte eterna. É por isso que a palavra de Jesus é a boa nova. A boa nova, a boa notícia, pois Jesus oferece liberdade. Jesus oferece vida nova, uma segunda chance para sermos reconciliados com nosso Deus. Geralmente, o pecado é como o cigarro. O primeiro pecado não mata, mas quem permanece no pecado vai se sujando com o pecado, pega o cheiro do pecado e sofre as consequências do pecado. O pecado é, sem dúvida, o maior de todos os problemas. Vários estudos biológicos demonstram que colocar um sapo dentro de uma panela de água fervente faz com que ele pule rapidamente para fora da panela. Mas você sabe o que acontece com o sapo que é colocado dentro de uma panela de água fria? Ele não sai, fica lá e não percebe o perigo. Ele vai se acostumando com a água, que aos poucos vai esquentando, até que uma hora o sapo morre cozido. Esta ilustração do sapo mostra que quando nós damos espaço para o pecado vai entrando em nossas vidas lentamente. E nós acabamos nos acostumando com ele. E o resultado disso é morte espiritual. O pecado é muito, muito grave. Mas graças a Deus, Cristo veio ao mundo para nos salvar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que você precisa entender sobre este fato maravilhoso? Você está errado, mas você é amado. Nós somos piores do que jamais poderíamos imaginar, mas somos amados mais do que jamais poderíamos sonhar. Por que muitos não buscam o Senhor? Creio eu que não reconhecem a gravidade do pecado. Por que muitos não amam o Senhor como deveriam? Porque não reconhecem a grandeza da misericórdia que lhes foi concedida. Você lembra da parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15? Quando o filho perdido voltou para casa, o pai dele proclamou:
Nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E hoje nós gritamos: eu estava perdido e Cristo me encontrou, me resgatou. Eu estava morto e Cristo me deu vida nova. Eu amo meu Senhor porque ele me resgatou do pecado e me salvou da morte. Hoje estou vivo. Graças a Deus. Apesar de meus pecados, eu tenho a esperança de uma vida eterna. Graças a Deus. Jamais posso esquecer o que Cristo fez por mim e do tamanho da minha dívida para com Ele. Eu sou valorizado. Jesus me ama. Minha vida tem sentido. Eu tenho propósito. E agora, quando penso nesta realidade, vou dizer o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, do 16 em diante. 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Graças a Deus, pela graça de Deus. Eu estava perdido e Cristo me achou. Ele me resgatou. Eu estava morto e Cristo me deu vida nova. O que mudou na minha vida? Tudo. Eu vou viver hoje a mesma mesmice de ontem? De jeito nenhum.